Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Rashid Nesmedinov nunca ganhou o título de grande mestre, mas certamente tem um nível de grande mestre. Ele que jogava lá quando a FIDE foi criada, deu o título de grande mestre para os caras lá e não deu para o Rashid. Até hoje existem pessoas que lutam para que a FIDE um dia reconheça, mesmo que de maneira póstuma, o título de grande mestre para Rashid Nesmedinov. E eu acredito que ainda nós comemoraremos isso algum dia. Eu tenho essa impressão de que esse dia vai chegar. E para mostrar para vocês quem era esse cara que inspirou, inclusive, Mikhail Tal. Você gosta do Mikhail Tal? O Mago de Riga, já assistiu partida dele aqui no canal, em outros canais? O cara é fantástico, o cara tem um estilo único. Aí quando você descobre o Rashid Nesmedinov que treinava junto com o Tal, você fala, não, peraí, não é bem único, esse cara jogava igual o Tal. Só tem esses dois, né? O Tal era, claro, único, sim, foi campeão do mundo e tal, mas o Rashid Nesmedinov dá pra perceber que ele era uma inspiração pra Mikhail Tal. E a gente vai ver essa partida aqui agora e vai ganhar uma pizza de salsicha quem souber falar o nome do adversário. Vamos tentar? Vladimir Dmitrievich Sergievski. É, galera, se você falou junto, vai ganhar uma pizza de salsicha, postem aí nos comentários. Bora dar uma olhada. Rashid abre com o peão do rei, E4. Temos aqui C5, a defesa siciliana. Oba, Rafa, eu adoro isso daí. Então vambora. Cavalo em F3 foi jogado E6, como jogaria Magnus Carlsen, a variante francesa da siciliana. E aqui temos D4 abrindo a posição. Peão toma, cavalo toma, o lance A6 foi jogado, a variante Khan, muito jogada mesmo pelo Magnus Carlsen. A ideia desses dois peões, além de ganhar espaço, possivelmente num futuro ataque na ala da dama, restringe aqui os saltos do cavalo. Muitas vezes a dama quer fazer pressão aqui na coluna C e a dama tá garantida por esses peões, né? Então pode parecer uma perda de tempo isso, mas são lances importantes, além de prevenir também ideias como cavalo B5 e cavalo D6, né? Que poderiam incomodar. Por isso, uma variante muito interessante. Cavalo C3 foi jogado, a dama já ocupa o posto aqui na casa de C7. E o Rashid segue o desarrolho com o lance bispo E2, preparando para colocar o rei em segurança. Até aqui tudo bem. O adversário Vladimir segue com o lance cavalo em F6, um lance lógico. Ele precisa agora também tirar esse bispo. Agora, o desenvolvimento dele está um pouquinho mais atrasado, mas não é problema, isso é teórico. Os caras sabem exatamente o que estão fazendo. Não existe uma maneira imediata das brancas tirarem proveito do maior desenvolvimento. E por isso as brancas fazem aqui o roque e cavalo C6 foi jogado, atacando o cavalo aqui no centro, desenvolvendo mais uma peça. E o Rashid segue desenvolvendo com o bispo em E3. O quanto mais você puder desenvolver as suas peças, evitar mexer as mesmas peças na abertura, melhor. Rafa, você falou isso, mas outro dia o Erigaise mexeu 3 vezes, 4 vezes o mesmo cavalo na abertura e o Firuja ficou jogando a partida inteira com o mesmo cavalo e ganhou. É, mas esses caras não contam. Esses caras não, regra geral não serve pra eles, né? Os caras, eles conhecem, tem domínio das exceções e tudo mais, né? Mas como regra geral vale a pena. Bispo B4 foi jogado pelo Vladimir. E agora temos trocas. Cavalo por C6 foi jogado, dando a casa central aqui para a dama. Temos B por C6 e aqui é possível tomar com espião, com a dama. Mas a escolha do Vladimir foi esse, nenhuma é melhor que a outra, uma questão de preferência. Esse lance suporta bem aqui o centro. E agora temos o lance dama em D4, um lance que crava o cavalo, ataca o bispo, defende o cachorro e a partida segue com o lance bispo D6. C5 seria um pouquinho superior aqui, no entanto não é uma linha simples, mas é um lance que já abre a atividade, defende o bispo, ganha um tempo sobre a dama, deixa o bispo um pouco esmagado, mas é um lance bem interessante. Bispo D6 foi a escolha do Vladimir e o Rashid segue com essa pancada com o lance F4 que imediatamente ataca, ameaça o E5 aqui com um garfo e por isso as pretas não jogaram o bispo aqui à toa, sabiam que F4 estava vindo e seguem com o lance E5 atacando, aí ocupando o centro. E o Rashid segue com o lance dama em D2, notem que ele poderia capturar, mas não é bom. A dama estaria atacada, o peão de H2 estaria atacado. Então, o Rashid prefere trazer mais uma defesa. São 3 defesas contra
3 ataques, portanto o peão está bem defendido. Peão toma, foi jogado, bispo toma e temos mais trocas. O bispo aqui sai da frente desse peão, bispo toma. E aqui torre toma, uma escolha sábia do Rashid, porque se ele tomar de dama aqui, pessoal, acabou, isso aqui empatou, equilibrou na hora. Porque as pretas vão aproveitar que estão piores aqui no desenvolvimento, vão trocar as damas, tem um peão isolado aqui para bater nesse final, e as pretas não tem nenhum problema aqui na posição, não precisa nem rocar tão cedo aqui, se é que vão querer rocar, né? Então, não adianta trocar aqui as damas, por isso torre toma. As pretas têm um problema, estão com o rei aqui no centro. E não é fácil decidir o que jogar aqui, por exemplo, o roque não seria uma decisão muito simples. Todo tipo de ataque está chegando e tem pouco defensor aqui para o rei. Muito arriscado jogar dessa maneira. E por isso, o lance jogado foi o lance D6, postergando a decisão do roque nesse momento. Rashid segue trazendo peças para o ataque. Vejam como a posição do Rashid flui, porque ele está com um melhor desenvolvimento e agora já tem um tempo aqui sobre o peão. E por isso o rei E7 foi jogado. O melhor lance da posição. Vladimir está fazendo uma ótima defesa. Vamos ver como é que o Rashid continua. Próximo lance é um lance de classe, um lance de categoria difícil de encontrar, que é um lance torre F2, meu. É aqui que a gente vê que o carinha sabe o que está fazendo. Esse lance ganha mobilidade para as peças. Por exemplo, aqui se ele quisesse ter jogado um E5 aqui direto, o problema desse tipo de lance é que a torre fica atacada. Então quando você volta a torre aqui para F2, existe uma ameaça de E5 em algum momento. O Rashid vai esperar a hora certa, vamos ver. H6 foi jogado evitando a entrada da dama. E agora o lance dama D4, dando suporte para esse avanço. A posição já está ficando difícil demais para o Vladimir, que segue com o lance bispo E6 sem desconfiar de nada. Talvez torre D8, aqui tentar um roque artificial pudesse ser um pouquinho melhor, né? Aliás, antecipando aqui esse E5, né? Então poderia ter seguido dessa maneira, talvez com maior resistência aqui para as pretas. A posição não é simples aqui das pretas não, mas talvez com maior resistência. Tomar aqui não adianta, né? As pretas defendem aqui a torre. Teria que continuar provavelmente com bispo C4 ou centralizando aqui o cavalo. Enfim, várias maneiras poderiam, com chances aqui para os dois lados, poderiam acontecer. Mas o Vladimir, sem desconfiar de nada, segue com o lance bispo E6, um erro grave que será castigado duramente pelo Rashid Nesmedinov aqui, hein? Só tem uma maneira de castigar isso. A posição não é simples aqui de achar. Se você quiser dar pause nessa posição, vale a pena. E é bonito, viu? E é bonito. E eu espero que você tenha encontrado. E5 exclama com a seguinte ideia. Você está atacando o peão, está atacando aqui o cavalo. Você pode até tentar tirar o cavalo, mas as brancas vão continuar com um fortíssimo ataque aqui na posição. Todo tipo de ataque está chegando e por isso, depois desse E5, as pretas tomaram aqui o peão. Rashid segue com classe, dama em C5 com cheque. Notem o rei cortado, o rei ficou no centro. E aqui vem um truque. Rei no centro, com peças atacando, né? Você pode se dar ao luxo, muitas vezes até mesmo, de sacrificar. E o Rashid não pensa duas vezes, segue com o lance torre por cavalo. Olha que bonito aqui o que ele encontrou, né? Ele encontrou que esse rei está completamente aqui cortado, e se eliminar esse cavalo daqui, o outro cavalo chega, praticamente acabou o jogo, né? E por isso, depois de torre toma, o adversário ainda joga peão toma, mas mostrando que ele, querendo se sair por cima. O Rashid falou, agora deixa eu calcular. Ele falou, não precisa, eu já calculei tudo. E aí o Rashid toma um susto e fala, e agora o que você vai jogar? Ele falou, eu abandono aqui a partida. E ele abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Saiu aqui com, com louvor, né? Saiu de cabeça erguida, que ele fez o lance e abandonou antes que o Rashid jogasse, falando, eu já vi tudo antes de você, né? E aqui o que está acontecendo é o seguinte, pessoal. O Rashid vai jogar cavalo E4. E esse lance aqui é checkmate. Então, para evitar esse checkmate, ou você vai ter que jogar um dama E7, e aí complicado, porque vai cair muito material, ou você vai ter que jogar um bispo D5 para tentar fechar aqui a torre, mas simplesmente torre toma, esse peão aqui tá cravado, né? Não pode retomar porque cai a dama, ou você joga um bispo D7 para tentar ganhar a casa de fuga para o rei, mas não adianta porque o cavalo chega dando cheque e aqui você pode simplesmente ganhar a partida. E se você for um jogador do tipo o meu vizinho, o Felipe, que encontra lances inacreditáveis, ainda tem esse que é mais forte do que torre por bispo. Agora, se você encontrou torre por bispo aqui, já é o suficiente, já vai ganhar, né?
com certeza vai ganhar. E por isso, bela partida de Rashid Nesmedinov, mas não desanime, a gente tem outra partida aqui do Rashid que eu trouxe para vocês. Vamos primeiro ver aqui a precisão da partida. O Rashid fez 100%, tá bom para vocês com um lance brilhante? Esse cara merece ser grande mestre ou não? O que a FIDE tá fazendo que ainda não deu o título de grande mestre para Rashid Nesmedinov, que fez 100% de precisão com direito a lance brilhante? Partida perfeita, né? Partida incrível aqui de 20 lances, uma miniatura. E eu trouxe para vocês também agora o Rashid jogando contra o Lev Abelov, jogando de negras aqui. Então vamos ver agora ele jogando, respondendo aqui a peão do rei. E ele joga com o lance E5. Muito bem, os cavalos são desenvolvidos. E aqui temos a abertura italiana com bispo C4. Existem várias maneiras de responder a este lance. Bispo C5 de Ocopiano é bem jogado. Mas o Rashid vai para uma provocação, joga o lance cavalo F6, convidando a linha do fígado frito. E, meus amigos, o Lev Abelov vai jogar esse ataque aqui prematuro em F7. Existe uma grande discussão, porque no xadrez eu falei isso agora há pouco, você tem que evitar mexer as mesmas peças várias vezes na abertura. Portanto, isso é uma violação de um princípio de abertura, mas não é uma violação tão grave, porque traz um ataque aqui que, se você parar para pensar, como é que defende? Como é que defende aí? Eu acho que tem muita gente que tem esse problema. Eu já tive esse problema durante muito tempo de falar, putz, perdi o jogo, ficava triste aqui de preto. Falava, fiz besteira, deixei ele atacar e perdi o jogo. E na verdade não, é as brancas que podem ter problema nessa abertura. E o único lance aqui é D5, ganhando um tempo, atacando o bispo. E aqui peão toma e o cavalo vem para casa de A5 atacando o bispo. O bispo escapa com cheque, é verdade? Bispo cheque foi jogado C6, cobre o peão defendido pelo cavalo, hein? E por isso depois das trocas o bispo atacado tem que sair daí. Hoje em dia o lance mais jogado é bispo D3, com computadores modernos. A turma descobriu que essa é a linha mais promissora, mas durante muito tempo se jogou o bispo E2, que é o lance que foi jogado na partida, e durante algum tempo jogaram dama F3 aqui para meio que cravar esse... por que estou fazendo aqui? Para cravar esse peão aqui, mas não é muito bom, viu? É um lance só de efeito, acaba sendo ruim. Isso daqui é uma porcaria, porque as peças ficam meio bambas aí. Não funciona. Eu nunca consegui ganhar uma partida jogando essa porcaria aí. Você pensa que é bom, é bonito jogar isso aqui, mas é ruim. Por isso, bispo D3 é o lance hoje em dia. Mas a partida seguiu com bispo em E2. E Rashid segue com o lance H6. Tira esse cachorro daí. O cavalo volta para casa de F3, E4. Só o fino do fino, galera. Aqui não tinha stockfish não, hein? Agora cavalo E5 foi jogado e bispo D6, desenvolvendo uma peça com tempo sobre o cavalo. O Rashid, por enquanto, tem um peão a menos, mas ele tem um desenvolvimento melhor. Reparem, na falta de desenvolvimento aqui, as brancas praticamente não saíram da segunda horizontal e tem um cavalo avançado aí que está quase sem volta, né? E por isso, D4 foi jogado protegendo o Pocotó. Peão toma, temos agora cavalo toma o peão e dama vem para C7. Rashid desocupa a casa de D8 para possivelmente colocar uma torre no futuro e já coloca uma pressão em H2, deixando incômodo o roque, apesar de que um dos melhores lances da posição de fato é o roque, permitindo mesmo o bispo por H2, mas isso é sofisticado demais, né? Mas para que isso? Entrega um peão, devolve um peão para ganhar um tempo, porque agora ameaçou G3, o bispo teria que sair daí, e aí as brancas podem continuar com o seu desarrolho, tudo igual, questão material, e uma posição um pouco estranha, né? O rei um pouco desprotegido aqui, mas segundo a máquina está tudo certo, né? Aliás, que tá ruim para a máquina, né? A máquina aceita tudo, então, mas tudo bem. A partida seguiu com o lance cavalo D2 aqui pelo leve, e tudo bem, é um lance de desenvolvimento. Rashid segue com o lance bispo A6, também desenvolvendo o seu bispo. Cavalo vem para F3 e Roque coloca o rei em segurança. E também Roque foi jogado. Rashid segue com um peão a menos. Segundo as máquinas, a posição é equilibrada. E agora a torre vem para a casa de D8, com ameaças aqui bem complicadas, né? O cavalo não pode se mexer. B3 foi jogado, o bispo quer ganhar novos horizontes, a casa de C4 também agora está mais controlada, torre de F em 8, notem que belo desenvolvimento do Rashid, e a partida segue com o lance torre 1 e agora começa a pancada.
esse lance aqui acabou sendo um erro. Teria que jogar talvez aqui um C4, C5, seria uma possibilidade, né? As pretas teriam que evitar talvez aí esse C5, bispo B2, e as brancas jogam solto, mas aqui o lance torre 1 acaba não ajudando muito. Na verdade, o Rashid agora começa um ataque imediato com o cavalo G4. E a posição é mais ameaçadora do que parece, porque não é apenas o peão de H2 que está atacado. Esse cara aqui também, não, tem que o cavalo não pode defender, porque tem uns temas aqui acontecendo, já tem uma complicação tática aqui rolando, e por isso é difícil a defesa, tem que achar o lance dama D2 aqui. Quão fácil é achar esse lance? Nada fácil. O lance natural é H3, não é verdade? Mas agora Rashid segue com o lance. Uou! Cavalo por F2, lance brilhante do Rashid Nesmedinov, né? E aqui, mais uma vez, não dá para tomar de cavalo por conta deste lance de bispo, seguido da captura da dama. Você fala, poxa, Rafa, mas aí entregou muito material. Mais ou menos, né? Porque aqui também o bispo tá caindo aqui na sequência, né? Então, depois de cavalo toma, por exemplo, torre toma. E sim, aqui as pretas têm um pouquinho de material a mais, mas mais do que isso, o rei continua exposto, né? E as pretas têm aqui melhores condições. Na verdade, já tem uma vantagem que dá para levar para a vitória. Por isso não dá para tomar de cavalo, a partida seguiu com o rei por F2 e agora o Rashid segue com dama B6, será que esse ataque é bom? Dama B6 com cheque, o rei volta para F1 e bispo G3 e existe um problema na posição. Quem está defendendo aqui o mate? O cavalo, mas o cavalo pode ser capturado a qualquer momento. Por isso o lance dama D2 foi jogado um lance esperto, porque esse bispo por cavalo, o bispo toma e a dama está defendendo agora o checkmate. Lance bom. E por isso o Rashid tem que seguir com energia. E ele segue com o único lance da posição, o lance C5. E agora sim a coisa muda de figura, porque qualquer lance aqui, eu vou fazer um A4 aqui, agora sim existe essa ameaça, né? E tudo bem que o peão aqui ficou na frente, dá até para tomar de alguma outra coisa, não precisa tomar de bispo, mas a posição começa a desmoronar, né? E se tomar de bispo de qualquer maneira, tá vindo aqui bispo por E1, né? Então o ataque aqui é bacana. C5 foi jogado, C5 não é um lance bonito, galera, porque depois de bispo G3 aqui, o Leve falou, cara, leva minha torre aí, né? O Leve levará, por aí o negócio vai. Ele deixou aqui, entregou um pouquinho de material para poder amenizar o ataque, mas o Rashid falou, eu não quero a sua torre, e continuou com esse super... C5 é difícil de achar, vamos falar a verdade? Rafa, eu achei C5 na hora, bati o olho na posição e achei C5. Quem falou isso, levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5. O 5 para fora da sala é tudo mentiroso. É um lance muito difícil de achar. Não, mas se você encontrou mesmo, parabéns. Posta aí nos comentários. Vai ganhar também uma pizza de salsicha. É um lance difícil, um lance bonito, né? Mas abre muitas linhas de ataque. A partida segue com C4. E agora temos o lance bispo por E1, recuperando algum material. Rei por E1. E aqui... como continuar o ataque? Aqui que é a beleza toda, é aqui que mora a beleza de Rashid Nesmedinov, galera. Ele segue com o lance. Cavalo por C4. Rafa, o que esse cara tá fazendo? Presta atenção. Mais um lance brilhante. A partida segue com o peão toma e o bispo toma. E de fato existe um ataque, porque esse bispo tá cravado. E agora esse cavalo tá atacado duas vezes e a dama sozinha não defende. Por isso o rei F2 foi jogado legal, saiu da cravada, o bispo passa a ser um defensor. E agora? Bispo por cavalo foi jogado, forçando a resposta bispo toma. Mas agora C4, tudo calculado, Rashid calculou lá na frente. O rei sai em disparada e agora torre por bispo recupera o material. Pretas têm aqui duas torres e dama contra dama. Torre e duas peças, em tese as brancas estão aí melhores em termos materiais, mas como as pretas têm aqui dois peões a mais, então até em termos materiais as pretas é que estão na verdade um pouquinho melhores. A partida segue com o lance dama B2, o Leve quer trocar um pouquinho de peça, afinal de contas ele tem um rei em G3, cortado aqui, né? Tudo que ele quer é trocar as damas, mas Rashid não facilita. Dama em G6 com cheque, joga o rei para casa de F2 e dama em E4.
segue o ataque, galera. O que fazer é que as ameaças são diversas, né? Por exemplo, qualquer lance aqui, só para mostrar, a ameaça é torre toma, seguido de dama em E1, né? Então você elimina o cavalo que estava defendendo essa casa, e aqui o ataque é fatal, né? Por isso, galera, o lance jogado nessa posição não foi esse lance A4 que eu fiz para demonstrações, né, educativas, mas sim o lance bispo D2. E ok, esse lance faz sentido, porque agora a torre por cavalo não tem mais dama em 1, a torre está defendendo essa casa. Boa defesa do Leve. No entanto, Rashid insiste no lance torre por cavalo. Mais um lance brilhante aqui do Rashid. Não é possível isso, meu. O cara tinha material a mais, ele gosta de ficar com material a menos. E agora ele só tem uma dama e uma torre. Aqui já tem um bispo a mais aqui pro Lev Belov. Mas o Rashid Nesmedinov segue simplesmente com o lance dama em H4, meus amigos. E nessa posição o Lev Belov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vamos ver aqui as opções, né? A melhor defesa aqui seria o lance Rf1, mas está caindo em H3 com cheque. Já a questão material fica difícil porque são 3 peões por uma peça, né? A questão material tá igual, mas como é que o rei vai sobreviver aqui? Ele tá cortado? Teria que jogar rei F2, dama H2 está vindo, o rei volta para F1, torre E2, ameaça o bispo, ameaça mate, e ameaça mate aqui também. E aí para defender teria que tentar essa malandragem. Dama B8, torcendo para que seja jogado o rei H7 conseguir trocar aqui as damas, né? Quem sabe amenizar o ataque, mas aqui você simplesmente toma a dama. E tem aqui uma posição aqui vencedora, né? Além de tudo, no final das contas, tá levando essa torre aí de brinde. Muito bem, mais uma partida muito bacana aqui do Rashid. Vamos ver o relatório do chess.com e vamos ver, nossa, 99,4% de precisão com 3 lances brilhantes. Vocês já viram isso? A média das duas partidas deu quanto aqui? Cadê a galera aí da matemática? 99,7 a média. E a média de lances brilhantes deu 2. É loucura, né? Em 2 partidas essa média, esse número brilhante. É bizarro. Rashid Nesmedinov, meus amigos. Deveria ser grande mestre ou não? Conta pra feed. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!